Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou vindo hoje com esse vídeo diretamente aqui da minha área de serviço no apartamento, onde atualmente estão aí, a maioria das minhas plantas estão aqui, para a gente poder conversar a respeito de um tópico muito importante que é a falta de raízes, né? Quando as raízes das orquídeas morrem por alguma razão, seja por doença ou por problema no cultivo, e aí a orquídea então acaba se encontrando numa situação de risco de vida, porque as raízes realmente são super importantes para a saúde e o desenvolvimento das nossas plantas. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui o processo dessa minha orquídea, dessa mini Phalaenopsis que eu ganhei da minha tia, que está em recuperação aqui comigo, tá? Ela estava praticamente sem raiz nenhuma, estava tudo podre, ela tinha só uma pontinha bem pequenininha saindo, e aí eu coloquei todas as minhas esperanças nessa pontinha, e hoje, ó, ela está aqui já com raízes crescendo, então é disso que eu vou falar. A primeira dica, portanto, deste processo, desse método é o seguinte: você está ali com a tua plantinha, né, que sofreu, você vai então cortar as raízes podres, aquilo tudo que morreu, que você tirou do vaso, que está tudo seco, né, você aperta, ó, tá tudo seco, você vai cortar, vai limpar aquilo. Se for necessário, você pode passar um pouquinho de canela em pó ali onde você fez o corte, né, se tiver ainda alguma umidade, se não, só cortar, deixar arejar e tudo bem. Aqui eu deixei esses dois pedacinhos porque eu estou apoiando aqui no copo, né? Então eu estou usando isso só como apoio, por isso que eu deixei. Quando eu iniciei esse processo, ela estava, essa raiz grande que vocês estão vendo aqui, ó, que está esse formato de S aqui, ela era a tal da raizinha que eu disse que era uma pontinha. Então eu estava até com medo de perder essa planta. Vocês podem ver que essas duas folhas pequenininhas que nasceram aqui não se desenvolveram, elas já são um indício de que a planta sofreu estresse, né? Porque ela não conseguiu seguir em frente com o desenvolvimento dela no passo natural. Então aqui a gente já tem um indício. Fora que as outras folhas aqui antigas estão murchas, né? Porque ela não tinha um número suficiente de raízes. Então aqui a gente já tem um quadro, um diagnóstico de falta de raiz. Ótimo. Fazendo essa limpeza, a sua planta então vai ficar pronta para a segunda dica. A segunda dica vai ser então oferecer umidade para essa planta para que ela possa iniciar esse processo de emitir raízes novas, tá? Como eu disse, ela tinha só aquela pontinha de raiz ali, então o que eu fazia inicialmente? Eu borrifava ela todos os dias, umas 3 vezes por dia, porque você está borrifando ali, aí seca rápido, né? Mas é necessário que exista uma constância nesse processo. Aí, à medida que aquela raizinha foi crescendo, eu peguei e apoiei ela no copo com água, né? Dessa forma aqui. Porém, a água inicialmente ficava mais alta, porque a raizinha ainda não estava chegando na água. E essa raizinha foi crescendo em direção à água para buscar a umidade. E essa parte da base que tinha apodrecido antes ficou segura acima do nível da água. Porque se você deixar isso aqui molhado o tempo todo, essa podridão pode subir para o resto e, enfim, você acaba danificando a sua planta. À medida que a raizinha ia descendo, eu comecei a baixar o nível da água, até que quando essa raiz maior chegou mais profundo, eu mantive só 2 dedinhos de água aqui, tá? Então, se você manter a umidade dessa forma, você dá segurança para sua planta, ao mesmo tempo que você oferece uma fonte de água que é primordial aí para ela. No caso das Phalaenopsis, esse período do ano, que é o pós-primavera e passar aí pelo verão inteiro, é o momento propício para a gente fazer isso aqui no nosso clima do Brasil, que é quando as Phalaenopsis estão no seu crescimento vegetativo, ou seja, crescendo raízes e folhas. Então, naturalmente, para elas, já é um período onde elas vão buscar crescer raízes e folhas, então a gente tem que tomar isso a nosso favor e aliar uma técnica nesse sentido vai favorecer que essas raízes cresçam mais rapidamente. A terceira dica é você colocar nessa água aqui
bolinhas de osmocote. Vocês estão vendo aqui as bolinhas beges aqui, ó. Eu fiz um vídeo recentemente sobre osmocote, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para vocês verem caso ainda não tenham visto, tá? Então ele também pode ser usado nesse processo para ajudar a sua planta a se nutrir. Então, junto com essa água, à medida que essas raízes vão descendo, elas vão achando também uma fonte de nutrientes, já que o osmocote é um adubo de liberação lenta, então ele não vai sobrecarregar essa água. Aqui tem 5 bolinhas, 4, 5 bolinhas mais ou menos, tá? Quando você troca a água, você separa as bolinhas, usa essa água para regar um outro vaso que você tenha e põe as mesmas bolinhas que você estava usando antes para continuar o processo, tá? Então aqui, vendo aqui a nossa planta, somando essas 3 dicas, né? A limpeza do que ficou apodrecido, o oferecimento de uma fonte de umidade e o osmocote, vejam só como que essa planta está respondendo. Aqui em cima ela já tem várias pontinhas de raízes, ó, vejam só, vejam só. Raízes novas que surgiram e daquela raiz, da primeira de todas, que foi crescendo em direção à água, ela lançou 4 pontas, olha que interessante. E ela continua em desenvolvimento. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma técnica que funciona com resultados aqui palpáveis e visíveis. Então, mais uma vez, eu convido vocês a assistirem aquele vídeo anterior que eu falei lá no começo deste vídeo aqui, onde eu comparava uma planta saudável com ela. Vocês vão ver que naquela época ela tem uma boa diferença aí, coisa de um mês mais ou menos, tá? Então, apliquem aí nas orquídeas de vocês e me contem como que tem sido, se vocês estão com alguma orquídea passando por isso, né? Me contem o que vocês vêm fazendo. E existem várias técnicas, tá? Essa é uma delas. E então, se você já fez ou tem vontade de fazer, comenta aqui que a gente vai trocando figurinhas, tá certo? Deixo aí a todos o meu grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e convido a você a se inscrever aqui no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e não perca aí os conteúdos que eu tenho para vocês num futuro próximo, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais!